Ora, boa tarde, seja muito bem-vindo a mais um programa Conversa de Mulheres nesta tarde cheia de alegria. É verdade. Animação. Pode estar frio, pode estar calor, pode estar chuva, neve, não sabemos de onde é que nos está a ver, Uma tempestade. mas aqui... pronto, tempestade, não desejamos, vá. Mas aqui está sempre animado, está sempre bom tempo, está sempre calor. Cozy. Estamos sempre aqui muito bem dispostos. Temos sempre aqui as nossas poltronas, não nos podemos esquecer. É verdade, e uma convidada fantástica. Claro. Isto é a nossa imagem de Com marca. histórias. Com histórias próprias e histórias dos outros e todas as histórias. Com histórias, todo tipo de histórias. Então, quem é que nós temos aqui hoje? Temos connosco a Vanessa Fidalgo, vamos aqui começar, mulher, mãe, jornalista e escritora, que nos vem falar e apresentar o seu novo livro. Exatamente, que é o nono livro. Vamos lá ver aqui, hoje vamos falar aqui de um livro, Esquecidos e Abandonados, que é um livro que nos fala sobre as histórias dos edifícios abandonados. E quem é que será que viveu lá? Quais é que eram aquelas pessoas? Eu acho que isto é fascinante pesquisar e saber. Há pouco tempo passamos pela escola antiga do meu marido e mostramos ao meu filho mais velho. E ele ficou muito triste. Porquê? Como é que a escola do pai estava abandonada? É? Sim, ele ficou mesmo. Mas porquê? E o que é que aconteceu? E depois de tu saíres, o que é que aconteceu? Quem é que fez aquilo? Tens de dar um livro. O teu filho está a aprender a ler agora. Dá-lhe já o livro da Vanessa. Mas tantas perguntas que a gente fica a olhar para ele. Está tudo bem, filho. Ninguém se magoou. A escola está ali, não houve nenhuma bomba. Mas fez-lhe muita confusão. Mas é muito giro, porque realmente histórias é uma coisa que desde os mais novos aos mais velhos sempre gostam de saber. E hoje temos aqui uma verdadeira contadora de histórias. Eu volto a referir aqui, que acho que estou no meu direito. Quando há histórias, devíamos estar sentadas no chão. Como faziam na pré. Na pré, tens saudades da pré. Eu acho que não estava sentada. Eu sentava-me sempre. Eu sou do outro tempo, em que nós tínhamos que andar de saia e ficar sentadinhas direitas e cruzar a perna, e eu ouvia porque não cruzava a perna, assim, nós nos sentávamos. Sabes que eu sou de outros tempos. A gente sentava-se no chão, quando havia almofada esquecíamos que estávamos de saia. Pois. Pronto. Não foi assim a minha vida. Antes de entrarmos à conversa com a nossa convidada de hoje e aqui conhecer a nossa convidada, temos que referir as nossas redes sociais, o Facebook Conversa de Mulheres e o Instagram Conversa.mulheres. Encontra toda a informação, os contactos das nossas convidadas, e o objetivo é conhecer as nossas convidadas, entrar nas suas páginas e partilhar as suas páginas. E através do YouTube, do canal Curiagos TV, playlist Conversa de Mulheres, programas completos, exatamente, pode aceder a programas completos, desta forma não perde nada e, claro, pode partilhar, dar a conhecer estas convidadas, estas histórias de vida que passam aqui no Conversa de Mulheres. E já sabe, ao fazer isto, está aqui a criar uma rede de apoio, uma rede forte aqui de mulheres que apoiam outras mulheres, e isso é muito fantástico. E hoje ainda, no final do programa, vai receber aqui um convite, portanto, tem que ficar aqui atento. Convite. Um convite, Cláudia. Para que é que será o convite? Não sei. Então vamos passar ao nosso separador? Vamos passar ao separador e conhecer a nossa convidada. Já. Histórias. A Cláudia hoje só pensa em histórias. Pronto, a seguir vai pedir um chá e bolacha, já sabem. Então vamos dar as boas-vindas à Vanessa Fidalgo, licenciada em Comunicação Social, jornalista, escritora, mãe, quiçá também a costumam ver na vossa televisão aí em casa, e que com toda a certeza tem tantas histórias para nos contar, porque os seus livros estão cheios de histórias. É verdade. O que não deve faltar aos seus filhos é histórias. Sim. Às vezes falta-me um bocadinho de tempo para contar as histórias a elas. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda, Vanessa. Não é bem-vinda ao clube. Ser mulher hoje em dia também passa por essa gestão, não é? De tempo muitas vezes apertada. Mas sim, e a paixão por contar histórias foi o que me levou aos livros, a escrevê-los, obviamente, mas também ao jornalismo. É isso que gostávamos de saber. Como é que era aqui a Vanessa? De onde é que é?
desde pequena já era o sonho de ser jornalista ou escritora, não sabemos? Eu sou de Lisboa, Sim. nasci em São Domingos de Benfica, até curiosamente uma freguesia onde até já contei algumas histórias da minha Pronto, freguesia. já estamos a ver que isto Podia a Vanessa faltar, vai ser não história, é? história. Sim. E pronto, as cidades não são propriamente os sítios onde as histórias abundam, este tipo de histórias. Mas eu acho que também foi precisamente por isso que elas mais me fascinavam, porque não era uma coisa assim que pertencesse muito ao dia-a-dia. Mas já gostava de histórias desde pequena? Eu gostava muito de notícias. Eu era De crianças notícias? estranhas, que gostava de ver Pois estranho. os noticiários, não é? Pois, eu não gostava nada da hora em que ia dar um noticiário e toda a gente pedia para estarmos calados e não havia... E aquilo... E ficava, por exemplo, há pessoas, não é? Eu gosto sobretudo de contar histórias de pessoas no jornalismo e havia histórias que eu já, quando era miúda, ficava na expectativa de saber o que é que tinha acontecido e às vezes ficava muito frustrada porque a realidade não é assim, não é? Muito menos a realidade noticiosa. Às vezes mostra-se uma notícia hoje, o início de uma história, mas depois não há aquela continuidade, não é? E talvez também por causa disso eu no jornalismo sempre tentei, eu não sou uma pessoa muito do imediato, em 2 ou 3 minutos, o raciocínio muito rápido e apresenta-se aqui a notícia. Não, o que eu gosto mesmo é de investigar e de ir ao fundo das histórias e de poder pensar na história, refletir sobre a história, pensar como é que eu vou contar aos outros, como é que eu vou tornar interessante, seja no papel, seja na televisão, porque eu acho que as histórias também, por um lado, fazem-nos olhar, se calhar, para a realidade de uma maneira diferente, não é? Porque nos abrem a janela da nossa própria realidade e fazem-nos olhar para o mundo que nos rodeia, e eu quero acreditar que são importantes para o nosso desenvolvimento pessoal e para o nosso crescimento. Por outro lado, as histórias também entretêm. E eu acho que os meus livros têm um bocadinho das duas coisas. Os dois lados. Porque eles têm muita investigação, têm informação, mas depois também têm um lado mais místico, um lado mais onírico. O próprio facto de também de viajarem muitas vezes ao passado, frequentemente falo de pessoas da Casa Real, não é? Ou das condessas, que viveram nos palacetes. As suas roupas. Sim, há ali um lado que é aquele que desperta mais também para o sonho, não é? Porque eu acho que não devemos viver, obviamente, desligados do mundo, mas tem que haver esse espaço também, às vezes, para um bocadinho de fuga ou para o encontro com outras realidades. E de onde é que acha, Vanessa, que veio essa paixão? Alguém lhe contava histórias? Tem momentos... Ou foram as notícias que foram a sua paixão? Histórias, aquelas histórias, vá lá, vem cantar, acho que era um bocadinho como vocês falavam no início. Eu viajo mais, sobretudo, na escola. Mas lembro-me quando eu era muito pequenina, a minha mãe já tinha por hábito contar uma história antes de dormir. Só que, lá está, eu não adormecia propriamente com a história. O mais vulgar era ficar depois meia hora a fazer perguntas sobre a história. Pois, exato. Até a minha mãe dizer, eu já não sei mais o que é que responder sobre esta história. Pois, não há mais nada, só quero que tu durmas, mais nada. Mas depois o jornalismo e essa possibilidade de poder fazer do contar histórias, do relatar a realidade, narrar, isso entra um bocadinho por via familiar, porque eu tenho mais jornalistas na família. O meu tio, pronto, tio de sangue, irmão da minha mãe, e a minha tia, que era a esposa dele, e que eram ambos jornalistas na Antena 1 há muitos anos. Os meus pais, por exemplo, estavam mais ligados à área da saúde, era uma coisa mais rigorosa, mais cheia de regras e de monotonia, de muita rotina. E não gostava disso, não é? Não. Eu olhava para os meus tios, que ora iam fazer a mala porque iam para a África, ora iam fazer a mala porque iam para Estrasburgo, e eu pensava assim, isto é que parece ser a minha vida. Isto é que sou eu, porque eu não quero acordar todos os dias à mesma hora, nem deitar-me à mesma hora e fazer sempre o mesmo. E eu ainda hoje, para mim, o que me faz ter
a alegria de acordar e de ir fazer o meu trabalho tem a ver muitas vezes com a expectativa do que eu vou encontrar naquele dia e que eu não sei o que é. Daquelas histórias. Aquelas histórias, não é? Por exemplo, eu ainda esta semana entrevistei um refugiado do Afeganistão e eu estava provavelmente tão ansiosa quanto ele. Porque eu sei, não é? Para além das dificuldades de tradução e culturais que podiam surgir, mas aquela história eu sabia que ia ser fascinante e eu sabia que aquela pessoa me ia tocar a mim, porque tinha uma história muito forte. Portanto, e isso é bom, o acordar de manhã e saber que não vamos fazer exatamente o que fizemos há 20 anos atrás, não é? Apesar de termos a mesma profissão, mas essa profissão dar-nos essa possibilidade de a cada dia, no fundo, sairmos renovados, eu acho que é espetacular. Eu acho que agora explicou porque é que eu gosto tanto de estar aqui. Eu sempre digo, eu gosto é das histórias das pessoas. É um prazer estar aqui a apresentar os projetos, dizer como as mulheres são fantásticas e têm coisas fantásticas. Mas eu gosto quando as pessoas dizem, falam tanto tempo, e eu digo, mas eu gosto tanto de conhecer as pessoas. Eu acho que é isso. Todos os dias é uma história nova. Todos os dias está com uma mulher nova, diferente, que tem qualquer coisa diferente para nos contar. Claro, é exatamente isso. Então o jornalismo já era o sonho desde sempre? Sim, a eu certeza. lembro que aos 14 anos, portanto eu estava por ali entrar no 9º ano, e impunha-se aquela questão de escolher a área, não é? E para mim não foi preciso refletir muito. Eu em dias decidi que era aquilo. Eu até me lembro que imprimi uma imagem da Mafaldinha, da banda desenhada, e em que ela tinha assim o mundo à frente e dizia profissão, jornalista. Pronto, e aquilo fez tanto sentido que eu imprimi e colei lá no meu guarda-fatos. E pronto, e foi, a partir daí foi inquestionável. Até lá quis ser muita coisa. Quando eu era miúda estava muito na moda as séries de advogados, também quis ser advogada, mas foi-se uma coisa de meses. Mas eu acho que... bióloga marinha, bailarina, aquelas coisas todas que as crianças... Exatamente. Mas eu acho que advogado, se calhar, é uma coisa, já tivemos aqui algumas advogadas e algumas referem, não é? Que é talvez assim um bocadinho mais monótono e mais... Sim, não é fácil. Muito a nível psicológico e tudo mais. E não é tão fácil, não é? E eu acho que estas histórias, hoje estamos aqui a conhecer então a Vanessa Fidalgo, que nos está a contar aqui um bocadinho do seu percurso e a contar este fascínio, com os olhos a brilhar sobre as histórias. Não é? Tu também gostas de histórias? Eu gosto imenso. Os teus olhos também brilham com as histórias. Fico muito atenta. Muito bem. Então, e entra na profissão e é fácil. Como é que é o jornalismo? A minha entrada na profissão, eu acho que de certa forma acabou, a entrada propriamente dita, por ser mais fácil do que para a maioria das pessoas, porque... A sua carreira começa... Com 18 anos. Sim. E, portanto, com toda a leveza dos 18 anos. Portanto, eu quando fui estagiar, o estágio foi uma coisa que surgiu através... Portanto, eu fiz um secundário técnico profissional, portanto eu já tinha professores de jornalismo e um deles trabalhava no Correio da Manhã e eu digo assim, setora, isto ainda no secundário. Setora. E já não havia isso há tanto tempo. Não há lá assim uns caixotes do lixo, assim para eu ir despejar, assim umas coisas para eu ir fazer assim nas férias, para me entreter. E depois telefonaram-me, quando foi a altura de entrar para a faculdade, eu entrei para a Comunicação Social e pouco depois ele liga-me e diz-me, olha, sempre que queres vir para cá despejar o cesto dos papéis, e eu fui estagiar sem qualquer compromisso, sem ser um estágio profissional, nada. A verdade é que eu gostei muito, gostaram de mim também. Claro. Eu depois saí, em abril saí por alguns meses. E houve ali uma conjuntura, não é? Porque isto é preciso tudo, é preciso talento, sorte, é preciso que os astros se alinhem, não é? É sempre preciso uma conjugação. Tem que trabalhar, mas há aqui uma série de oportunidades, de portas que se abrem ali naquela altura certa, exatamente, não é? Exatamente, e foi o que aconteceu. Porque efetivamente eu deixei o estágio, pronto, com aquela expectativa de, se um dia houvesse uma oportunidade de preencher uma vaga, poder voltar. Mas não havia qualquer espécie ali de certeza, não é? Ou até de ideia de que fosse fácil.
isso acontecer. Mas acabou por ser, porque no verão foi quando abriu o CNL, o Canal de Notícias de Lisboa, que depois mais tarde veio a dar origem à SIC Notícias, e houve na secção onde eu tinha feito o estágio, que foi no desporto, houve uma debandada de pessoas. Portanto, de repente, eles tiveram uma imensa necessidade de colmatar aquelas vagas e eu fui preencher. Eu tinha acabado o estágio há pouco tempo. Pronto, mas foi uma coisa que nos primeiros anos eu acho... O que é que fazia? O que é que faz um jornalista quando está assim a começar? Já há notícias, já escreve, já... Os primeiros trabalhos que fiz enquanto estagiária, acompanhei outros jornalistas, pronto, para ver como é que... Já era uma grande emoção, não é? É muito importante. Ainda hoje, sempre que possível, eu já levei várias colegas mais novinhas comigo para trabalhos e eu acho que é a melhor maneira de se aprender como é que se age no terreno é ir com um colega e observar, pronto, e depois ir participando, ir podendo... geralmente não se leva um estagiário para uma situação muito problemática ou muito séria, não é? Ou que tem que ser, ou onde tem que ser muito eficaz, portanto é para trabalhos onde há ali alguma margem de manobra e tempo, porque para ensinar é preciso tempo também, sobretudo, não é? E gosta de ensinar, gosta desta parte? Gosto muito. Porque às vezes há pessoas que são boas, já são experts na sua profissão, mas não têm um bocado de paciência, nem... Sim, isto me chateia, só me está aqui a atrapalhar. Sim, eu gosto de contar como é que se fazia antes, lá está. É muito engraçado, porque eu tenho colegas de 20 anos, 21, e às vezes digo-lhes assim, olha, quando eu vim aqui trabalhar para a redação, ainda não havia internet, por exemplo. É que é tipo no tempo dos dinossauros. E os telex saíam em papel, havia uma máquina grande e acho imensa piada ao ar deles em tentar imaginar a máquina grande. Como assim? O que é isso? De onde saíam os telexes, tipo rolo de papel higiênico a toda a hora, e nós íamos lá e eram cortar. As notícias, não é? Eram as notícias da Lusa, da agência Lusa, que estavam continuamente a chegar à redação por fax, papel. Pronto, era uma das funções, por exemplo, que eu, enquanto estagiária, tinha, que era de vez em quando ir à sala onde estava esse fax ir ver as e ver se estava lá coisas da nossa secção. Pronto, depois foi passando porque depois por aquilo várias... é distribuído. Depois é distribuído, exatamente, por áreas temáticas. Hoje está tudo em sistema, está tudo no nosso computador, portanto nós temos, inclusivamente, por exemplo, na altura a paginação ainda se fazia manualmente. Hoje nós podemos já colocar fotos nos nossos artigos através do computador, portanto já há ali até quase um namoro à própria paginação. Nós temos tudo o que nós precisamos para fazer uma página, neste momento cabe num portátil. Vanessa, para quem não a conhece tão bem, o que é que faz hoje em dia? Eu hoje em dia estou numa secção bastante abrangente que tem as áreas de cultura, de televisão e mídia, de lifestyle. Do Correio da Manhã. No Correio da Manhã, portanto, na parte de imprensa. Temos também algumas revistas, os suplementos semanais do jornal. E faço um programa que é o Língua Mãe, é um programa que a CMTV faz em parceria com a Sociedade Portuguesa de Autores. É apresentado pelo Carlos Alberto Muniz e por mim, somos assim uma dupla também. E entrevistamos os nomes mais relevantes da cultura portuguesa, portanto, porque temos sempre uma entrevista principal e depois vamos dando ali também espaço aos novos. Nós tanto temos no mesmo programa um artista muito consagrado, um Jorge Palma, um Rodrigo Leão, uma Maria João, como temos uma peça com alguém que está a lançar o primeiro disco. Ainda não conseguimos arranjar aqui um buraquinho. Ela é aquela fúria, aquele furacão da natureza. Sim, Maria João. Eu gostava muito de falar com ela, de conhecê-la. E então, e deste tempo todo, porque agora estamos a ver aqui, há uma carreira grande, o que é que foram aqui as pessoas que a inspiraram? O que é que foram os trabalhos que mais a marcaram? O que é que foram aqui as coisas que vão ficando? De certeza são muitas, não podemos falar de todas. Eu vou-me esquecer agora de uma série delas. Não, mas se calhar as que se lembrar foram as mais importantes, pelo menos para agora. Claro que sim. A minha primeira referência foram, de facto, os meus tios. Depois gostava muito do José Rodrigues dos Santos.
já, porque, sim, porque também apanha, lá está ali o início, também o arranque o início dele, não da é? carreira dele, sim, e era uma figura também que se destacava pela referência, Para mas mim, logo com imensa a qualidade, guerra. sim, Ele exatamente. começou, foi aquele dia da guerra E que a ele estava guerra, em direto. sim. Não era ele que costumava fazer o jornal, não era? Lá está, eu acho que nos marcou, né? Marcou uma geração. Sim, de certa forma. ele começou a guerra. Eu lembro perfeitamente disso. É. Mas depois foram, acima de tudo, os meus colegas de redação, e vários, e em Mais fases velhos na altura, mais velhos, não é? Quer desde os meus editores, daqueles que fui tendo ao longo das várias secções por onde fui passando, a colegas que, porque têm uma maneira diferente de abordar as histórias. E está-se sempre a aprender. Há sempre alguém que traz qualquer coisa de novo. E nós somos esponjinhas, não é? E acho que nesta profissão está-se também sempre muito apto a fazer. Somos flexíveis, não é? Não é uma coisa estanque. O que eu vejo nestes 25 anos, por exemplo, é que as coisas evoluíram imenso. Não é só os telex e a internet, não é? A própria maneira de se fazer uma reportagem mudou. Não é? Mas por conta da tecnologia, por conta da sociedade, por conta da sociedade, por conta de as pessoas gostam de ver as histórias contadas de uma maneira diferente, da maneira que agora lhes é mais próxima. Não é à toa que nós agora partilhamos as páginas do Instagram dos convidados, não é? E que se calhar pomos no ar os vídeos deles, que até podem ser vídeos caseiros, por exemplo. Sim. Mas há uns anos não tínhamos esses recursos. Mas a verdade é que nós temos sempre que nos aproximar da linguagem que as pessoas usam, não é? No dia-a-dia, por exemplo, esta aproximação às redes sociais, que hoje em dia é tão usada num programa de televisão e às vezes até em reportagens, tem a ver com a realidade das pessoas. Não é? Porque é necessário, para se fazer claro. conhecido, não é? Sim. A todas Sim. estas gerações. Sim. A primeira vez que fez uma reportagem, lembra-se, primeiro artigo seu? Lembro. Foi um campeonato de xadrez. Que lá está. Maravilha. Acompanhei um colega e acabei depois eu por escrever a peça. Ele fez uma entrevista a um campeão de xadrez. Olha, sinceramente não me lembro quem é que foi, mas lembro-me da minha peça porque era a parte dos júniores. Portanto, eu como júnior, fui fazer os jogadores mais jovens, lembro-me perfeitamente. E lembro-me que um dos convidados, porque é um grande amante de xadrez, era o maestro António Vitorino de Almeida. E eu, dos meus 18 anos, aquilo foi assim uma coisa. Eu falei com o maestro António Vitorino de Almeida. Como é que é um deslumbramento, como é que é possível, sim. E foi aquela sensação de tudo, das coisas corresponderem àquilo que eu esperava. Muito giro. E então, temos aqui uma nota de redação, que não veio no Telex, que há aqui uma ligação à dança. Sim, eu comecei a praticar dança muito novinha, com 5 anos. Acho que um bocadinho Aquele balé. Pois o balé, fiz sempre balé clássico. Depois, mais tarde, fiz outros estilos, mas foi bem mais tarde e já num contexto puramente recreativo, se bem que o contexto foi sempre recreativo, mas eu levava aquilo muito a sério. Foi algo que esteve quase a tornar-se uma profissão e ainda hoje danço, não é? Frequento o ginásio e se eu puder escolher uma aula mais coreográfica, eu ainda hoje gosto muito de dançar e é uma coisa que me liberta muito. E praticamente até entrar para o Correio da Manhã, eu achava que eventualmente conseguiria conciliar as duas coisas, ou seja, ser jornalista e eventualmente dar algumas aulas de dança, por exemplo. Balé mesmo? Balé mesmo, balé clássico. Porque eu depois estudei com uma grande bailarina cá em Portugal, que foi a professora Leslie Freitas Branco. Ela era inglesa, tinha dançado no Royal Ballet Academy. Sim. E casou, portanto, com o Freitas Branco, ligados à música, um filho do maestro. E eu estudei depois vários anos dança com ela e acho que também esse apelo... Fazia muitas apresentações e assim? Fazíamos muitas apresentações, mas sobretudo a dança clássica exige imenso rigor.
imensa técnica, imensa dedicação. Aquele rigor que falava que não queria que os pais... Eu não quero acordar todos os dias à mesma hora, mas vai para o balé, para dançar, que sim. é uma coisa... as pessoas têm aquele ar, tão fofinho, mas aquilo é mesmo a disciplina. Não querer. Eu sou muito física, eu preciso, quando estou a escrever, eu preciso estar ali 2-3 horas sozinha a concentrar-me, mas eu só consigo concentrar-me bem num trabalho mais intelectual se depois também estiver, se calhar, outras 2 ou 3 horas a extravasar, a mexer. Tirar as energias todas fora. Sim, tem que ser. E então, esta ligação da cultura, por falarmos do seu programa, esta ligação que tem com a cultura, com as artes, sim, de alguma vem maneira, daí. Estudei música aqui, também. Também estudou música? Sim, de uma forma muito superficial, porque rapidamente concluí que aquilo é preciso muitas horas de treino e de estudo e pronto, era guitarra. Ainda sei alguns acordes, assim, já não tenho aquela agilidade, porque efetivamente eu gosto aquilo que faço, gosto de fazer bem. E portanto, eu sabia que para tocar bem guitarra, eu tinha que trabalhar um instrumento muitas horas. E depois, que ele foi assim, na adolescência, eu queria tocar aquelas músicas dos Nirvana, dos Pearl Jam, dos Guns N' Roses, aquelas coisas que se ouviam, mas também percebi, lá está, que estava ocupada com outras coisas e que não era por ali. Mas a verdade é que fica esse gosto. E isso E tudo um bocadinho esse conhecimento. Quando escreve, quando está a fazer o programa, sim. É um programa cultural, não é? Sim. Aqui, isto tudo faz parte. Sim, é o desenvolvimento de uma sensibilidade, não é? Eu, por exemplo, com as minhas filhas também tento que elas façam desporto, que conheçam pessoas interessantes, mas no que toca às artes, tento que elas tenham um bocadinho de contacto com todas elas. Não é para que elas sejam atrizes ou pintoras ou bailarinas, não é isso. Mas elas vão já aprender a gostar. As expressões artísticas é uma coisa que tem que se gostar, tem que se desenvolver uma sensibilidade, um gosto, um apreço, uma admiração pelo artista e pelo seu trabalho, e quanto mais cedo essa admiração surgir e se for exposto a isso, mais profundo vai ser esse amor. E eu tive essa sorte, pronto, de ser desde muito novinha exposta à dança, à música. O meu pai ouvia imensa música, portanto, eu chegava a acordar com os discos dele aos fins de semana, desde dos Beatles à Motown, e portanto, e foram tudo referências que foram ficando. Não de uma forma, não porque eu tinha que conhecer, mas foi ficando. E a verdade é que acabou por revelar-se importante para o meu percurso, porque eu nunca tive aquela paixão de fazer, eu quero fazer jornalismo na área da política, ou na área apesar de gostar muito do internacional, mas do internacional, não, eu sempre quis fazer jornalismo na perspectiva da cultura e da investigação. Pronto, foi os meus 2 campos, da cultura e da investigação. Um campo porque me é muito querido e o outro porque me apresenta essas histórias e essas pessoas fantásticas que eu tenho tido a oportunidade de conhecer. E então, que desafios é que hoje enfrenta aqui nesta parte jornalística? Já a seguir vamos entrar na escrita. Sim, o jornalismo passa por, nomeadamente o jornalismo da imprensa e da televisão também, não é? O digital trouxe uma revolução, irá trazer uma revolução e é importante que os meios mais tradicionais, as linguagens, que se adaptem. Hoje um jornal já não pode ser só em papel, tem que estar no digital. A televisão, e daí aspas, a televisão ainda é uma coisa muito presente na atual geração, digamos assim, nas gerações adultas, mas se nós olharmos para os nossos filhos, eles não veem televisão como nós víamos. Eu não sei. As minhas filhas não têm sequer aquela ideia de uma grelha ou do horário. Que idade têm as suas filhas? Uma tem 8 anos, outra tem 14. E é curioso que eu já notei uma diferença muito grande de uma para a outra. Aliás, houve uma coisa muito gira, porque a minha mais velha gostava... Pronto, ela é que era a dona da boxe. Claro. Ela é aquela geração que escolhe o que vê e que, por exemplo, não vê publicidade,
Agora já infelizmente começa... também não vêem muitas notícias. Pois, mas escolhem. Exato. Nós não escolhem. podíamos Mas agora escolher. já começa a haver a publicidade obrigatória também. Sim, em sim, algumas sim. boxes. Em alguns conteúdos. Alguns conteúdos. A minha mais nova, lembro-me de uma imagem dela, de uma situação paradigmática desse avançar dos tempos, porque ela tinha cerca de 1 anito, tinha começado a andar e foi do sofá até à televisão e chegou ao ecrã e fez assim. Exatamente. Pois. E virou as costas e foi-se embora. O meu é isso também. O meu filho fez exatamente isso. É. E não lhes interessa. Porque estava habituado a ver no telemóvel. Sim, sim. Eu tenho uma fotografia ainda em casa do meu filho pequeníssimo, bebê, sei lá, 5 meses, 6 meses, a olhar para o telemóvel do pai fascinado e a fazer assim, e fez isso exatamente na televisão. A manipulação que estes pequenos aparelhos digitais lhes permitem tem um apelo muito maior do que um ecrã de televisão estática ali pendurado na parede. Aquilo vê-se que para os miúdos pequeninos aquilo é uma coisa obsoleta. Mas é esse o desafio também do jornalismo. Outro que é chegar aos novos meios, não é? Chegar às novas gerações e através dessa linguagem. Porque lá está, os novos não podem também só ver aquilo que eles querem, claro, ver o que querem, mas precisam de saber um bocadinho de tudo. Claro, portanto, claro. E esta Depois outro desafio, e isso nas redes sociais e no digital é um problema grave, que é a questão das fake news, não é? Pois. Porque... Nós tivemos uma série há pouco tempo, não é? E eu ia-lhe perguntar isso, mas pensei, se calhar não vai ser muito simpático perguntar a uma jornalista sobre fake news. Mas olha, já que falou... Sim, porque elas estão em todo o lado. Inclusivamente, nós vemos conteúdos nossos que são manipulados e depois propagados nas redes sociais, como tendo sido... outro contexto, não é? Com outro contexto, como tem sido o conteúdo da Curiacos ou um conteúdo da CMTV e não foi nada, não é? E bem, agora então, se fôssemos para a inteligência artificial, porque acho, eu não sou expert, mas acho que com todas as possibilidades que vamos ter, isso então ainda vai ser muito mais fácil de fazer, não é? Portanto, e isso é uma coisa que também... Que as gerações são mais alvo, não é? Estão mais expostas a isso e é um trabalho dos jornalistas, essencialmente, protegerem-se e protegerem o rigor da notícia, a verdade, exatamente. Isto é muito importante. Exatamente, claro que sim. Partilhar Continuará sempre a ser muito importante. Ainda que, por exemplo, possa haver um programa só dedicado, um programa humorístico só dedicado a umas fake news, por exemplo, um homem que mordeu o cão, mas terá de haver sempre informação clara, rigorosa. Não é? Nós precisamos disso, não é? Para conhecermos o mundo em que estamos e para tomarmos as nossas decisões. Então, como é que surge aqui? Não sei se podemos dizer, como é que surge a escrita, porque na realidade já escrevia sempre. Sim. Mas como é que surge aqui a escrita dos livros? A escrita foi um acidente. Foi um acidente? Foi um acidente. Nunca quase. se imaginou. Os livros foram um acidente, porque eu escrevia para uma revista, a Revista Domingo, que é um suplemento do Correio da Manhã, que está mais ligada à investigação, lá está. Não temos uma temática fixa, tanto específica, portanto é uma coisa extremamente abrangente, tanto se pode fazer numa semana um texto sobre mães e filhos, como noutra semana um trabalho de 6 ou 7 páginas mais profundo sobre a vida dos políticos. Pronto, é uma coisa que dá pano para mangas, dá tudo, pode-se fazer tudo. E nesse tudo, eu um dia fui fazer uma reportagem que era sobre as histórias de casas assombradas aqui na linha de Cascais e de Sintra. E foi uma reportagem muito comentada, mesmo a nível do site, do Correio da Manhã. Isto é um assunto que mexe um bocadinho com as pessoas e apareceram logo pessoas a dizer que também conheciam outra casa assombrada ou que já tinham estado numa, tinham sentido isto e aquilo. E fui contactada algumas semanas depois por uma editora. Porque lá está, em Sintra, Cascais, há muitos palacetes, porque era até... Saíam de Lisboa para ir para a Casa do Campo, não acho que não chamavam de férias, era a Casa do Campo, não é? Por isso há muitas casas que depois, entretanto, ficaram abandonadas. Não é? Porque depois há aqui uma série de fatores que também se conjugam, que é a arquitetura, não é? Aquelas arquiteturas românticas, a casa apalaçada, alimenta a imaginação, a envolvência a nível de paisagem onde estão inseridas, tudo isso alimenta um bocadinho a imaginação, a sugestão até,
não é? A Sintra, o nevoeiro, ou em Cascais, o bater do mar, não é? Há tudo Então, aqui. tudo aqui, esta ideia assim, Ficar agarrada à história. ficar agarrado, o que é que vai O que é que vai acontecer? acontecer? Porque, na realidade, não sabem, mas em 2012, que foi quando foi publicado este primeiro livro, rapidamente aqui a Vanessa com o seu livro chegou aqui aos tops de vendas e é algo, pronto, que tem que ser aplaudido, não é? Sim. Já era mãe nessa altura? Pois, Já, sim, já, provavelmente da mais velha, sim. A mais nova não, a mais nova já estava a escrever o meu 5º livro, penso eu, e foi engraçado. São 9 livros. Escrever Vanessa. grávida, às tantas fala-se um bocado com a barriga, não é? Até porque eu não costumo falar muito com outras pessoas sobre o que é que estou a escrever. Ou até das minhas inquietações. Mas não estava sozinha, não é? Naquele momento, e tive essa experiência. Às vezes até textos que são mais difíceis, ou às vezes dados que são mais... Lembro-me de dados que eram mais difíceis de obter, e quando chegava ao e-mail, ou quando alguém me telefonava a dizer que já tinha conseguido, eu disse assim: ai, ufa, Luizinha, já está. Ufa, já está. E é muito diferente escrever aqui o jornalismo, portanto, a notícia, de escrever um livro. É. Porque há uma questão técnica que é a principal diferença, que é o jornalismo, a capacidade de síntese tem que ser enorme. É mesmo meter o Rocio na rua da pesca, não é? Às vezes uma notícia que pode ser extremamente importante, às vezes tem que se pôr em 5 linhas. O livro, não. O livro é exatamente o contrário. Se calhar uma coisa que se dizia em 5 linhas tem que se explorar. Dizia um colega meu, é atirar-se para o chão. Ele dizia, aquilo tens que te atirar um bocadinho para o chão, ficar ali a enrolar, não é? Tem que se navegar um bocadinho, navegar pelas palavras, pelas frases, uma coisa que eu acho importante, que é o ritmo da história, não ser demasiado rápido, não é? Mas também não ser muito lento, que se torne monótono. E isso são questões que não se colocam no jornalismo do dia a dia, não é? Tem que ser tucur. Tá. Exatamente. Já está. Aqui o seu último livro, antes deste, que já vamos aqui mostrar, temos também algumas fotos suas para mostrar, e o tal, não se esqueçam, convite para o final, falava do porquê se chama assim. Origem de estranhos nomes que temos aqui em localidades, vilas, aldeias portuguesas. Esta ideia surge do quê? Estava de férias. Estava de férias. Eu estava de férias. Nem dá para perceber este nome aqui. E dei com um nome que era Deixa o Resto. É ali na zona da Comporta. Eu disse, deixa o resto. Até, eu nem sou muito de tirar fotos assim. Mas até tirei aquela placa e fiquei logo com aquela ideia. Portugal tem nomes tão engraçados, tão curiosos, que isto um dia era giro fazer lá vai a parte um de investigação. levantamento. Sim. Mas foi uma ideia, portanto, que tinha para aí uns 7 ou 8 anos, e o livro só viu a luz do dia o ano passado. Porque nem sempre as ideias são para executar logo, não é? Às vezes é para deixar crescer e para nos irmos... Se é uma ideia que fica, que eu não me esqueço, é porque à partida merece ser desenvolvida quando houver oportunidade. Pronto. E depois comecei a fazer a investigação, aliás, literalmente até no mapa. Eu às vezes abria quando precisava assim nomes novos ou de inspiração, abria o Google Maps, e é uma coisa incrível. Porque para ver os nomes. Eu escolhi o distrito. Pronto, e abrindo, iam-me aparecendo nomes do Arco da Velha, como se costuma dizer. O único problema é que, se calhar 90% desses nomes mais bizarros não consegui descobrir foram colocados a explicação. Muitas vezes são coisas eles têm algumas razões, mas já se foi registado, foi-se perdendo, não estão registadas, não é? E os meus livros, como se baseiam em investigação, eu ou chego ao interlocutor, ou chega a um registro
bibliográfico, de outra maneira não é tenho uma como. coisa que é inventada, tem Exato. mesmo que ter aqui. E Exatamente. temos aqui um nome que é o Senhor Roubado, que é um nome aqui mais ou menos perto de nós, é um nome que muita gente em Lisboa conhece. Conheço esse senhor. Conhece É esse verdade. nome do Senhor Roubado. E é um nome que nem nos questionamos, não é? Vamos passando todos Senhor os dias roubado, pelo senhor Senhor roubado, roubado. senhor Pelo menos roubado. comigo aconteceu, eu nunca me... nem Um sequer senhor achava estranho. roubado? Foi uma igreja que foi roubada. Há aqui, lá está, a ligação à história. Foi num período muito específico da história de Portugal, período da Inquisição, e, portanto, também se faziam inimigos com muita facilidade e em que tudo era uma heresia. E então o roubo foi numa igreja, roubaram as vestes da santa, algumas coisas do altar, as hóstias, e então aquilo foi Tipo um escândalo, não é? um escândalo e foi visto como um atentado contra a igreja. Vou fazer uma brincadeira, posso? Teria Sim. aparecido na CMTV se fosse hoje. Ai, com certeza. Com certeza que sim, porque era algo que de certeza que interessava a muitas pessoas e ao nosso público em particular. Exatamente. E o senhor roubado, afinal, portanto, houve uma perseguição e afinal era um pobre desgraçado, que nem sequer regulava muito bem do juízo e que achou as vestes da santa muito bonitas e que quis provar as hóstias e que roubou, e quando se apercebeu que meio mundo andava atrás deles, escondeu aquilo tudo muito próximo da igreja, propositadamente para que a igreja do senhor roubado, para que fosse encontrado, mas não escapou à condenação pela Inquisição e foi de facto morto pela Inquisição, porque também era preciso dar o exemplo. Portanto, lá está, é uma história que remete também para circunstâncias históricas e do país muito específicas. Há alguma outra que se lembra? Para depois irmos aqui ao novo livro, temos que ir ao novo livro. São curiosidades muito interessantes. Um lugar que eu achei... geralmente os nomes dos lugares têm sempre a ver ou com as características de alguém que lá viveu, ou de alguma casa, de alguma atividade, ou de um acontecimento. Sim. Mas este particularmente chocou-me um bocado, que é Mulher Morta. Apesar de haver, há pelo menos 2 localidades de Mulher Morta, mas esta, a de Orem, efetivamente morreu lá uma mulher. Sim. E que foi assassinada pelo pai porque não concordava com o namoro. E passou, portanto, estamos a falar de lugares, né? Os lugares depois é que foram crescendo e tornando-se aldeias, vilas, cidades, e aquilo passou a ser o lugar da mulher morta, não é? Onde ela tinha perecido, e ficou até hoje, não é? Uma tragédia. Se fosse assinalarmos, tínhamos que ter muitos lugares de exatamente, mas com é isso, outra domésticas, circunstância, não é? A falta de respeito pelos direitos mais básicos da mulher. Exatamente. Que vem da história. E então, e agora temos aqui um novo livro. Temos um novo livro. Que temos aqui ao vivo, que podemos mostrar o nosso novo livrinho. Não sei, querem que eu vire ou está bom assim como está? Está bom assim. Portanto, Esquecidos e Abandonados. Esquecidos e Abandonados. Nos fala do quê? São as histórias de lugares que hoje estão ao abandono. Eu já Memórias de lugares que o tempo ainda não apagou. Mas que se não preservarmos, apagam-se mesmo, não é? E daí também a importância de registar, de registar e sobretudo também de alertar, porque eu já tinha pegado neste tema num livro anterior e por uma razão muito específica, que eram às vezes os tais palacetes, as tais capelas, sítios muito antigos, castelos, em que as pessoas me diziam assim: ai, mas aquele palacete é tão bonito, tens a certeza que não está assombrado? Assim, tenho a certeza que não está assombrado, está abandonado, mas abandonado não quer dizer que haja uma história mística por trás. Sim. Mas pensei assim, coitadinhos, não tem nenhuma história dessas assim um bocadinho mais sobrenaturais, mas também tem uma história que merece ser contada. E fiz esse livro, mas que foi o meu quarto livro, mas que eram tudo sítios arquitetonicamente muito ricos. Este livro não. Este livro tem histórias, tem alguns palacetes, mas tem histórias de fábricas, histórias, por exemplo, de antigas rádios, de centros de transmissão de rádio, como a Rarete. Tem histórias de antigas prisões que estão abandonadas, hospitais, e, portanto, ele tem também um outro apelo, que é: isto são sítios que são perfeitamente recuperáveis.
e que... E com tanta falta de Exatamente. habitação, com tanta falta de tanta coisa. Com tanta falta de espaços culturais, não é? Exatamente, como é que é possível? Como é que é possível? E, portanto, este livro, embora tenha alguns edifícios mais antigos, mas na sua grande maioria são edifícios do século passado. E pronto, com essa interrogação, não é? Porque é que estranhamente não estão a servir as pessoas, as populações, a comunidade, mas ao mesmo tempo conto para que é que eles serviam, com que intuito nasceram, quem é que os mandou construir. O palacete do aviador Brito Pais, um dos pioneiros da aviação portuguesa, ou a chalé do Conde de Amial. Sim, por exemplo, o chalé do aviador Brito Pais, que fica ali para os lados de Odmira. É um chalé, portanto uma casa de verão, embora se situasse, portanto foi mandada construir pela família desse aviador, mas situava-se na área onde eles residiam, portanto não era um chalé de férias, eles eram mesmo naturais dali. Todavia, porque é que foi um dos pioneiros da aviação? Foi o primeiro português a fazer a ligação aérea Portugal-China, Macau, nomeadamente. E, portanto, estamos a falar do início do século passado, em que a aviação estava a despontar, não é? Era uma coisa... Cada feito destes era um ato heroico. E era mesmo, quer dizer, não sou... Era mesmo heroico. Já sair vivo já era um bom sinal, não é? Eu tenho aquela sensação sempre de olhar para os primeiros aviões dos nossos aviadores, precisamente, e pensar assim... Como é que eles enfiaram ali dentro? Como é que tiveram coragem? E Brito Pais foi um desses homens, era muito jovem, era um homem brilhante enquanto militar e enquanto aviador, extremamente corajoso, com um conhecimento muito avançado para o seu tempo, que chegou a aterrar ali naquela planície, naqueles campos, frente ao chalé, precisamente. Era uma figura muito querida também daquela comunidade, mas hoje a sua antiga casa está ao abandono. Ele morreu jovem ainda, agora não me recordo exatamente que idade, mas por volta dos 50 anos. Foi por causa, não foi dos aviões? Foi de um acidente. Em consequência de um acidente, sim. Mas era um património que eu acho que poderia estar mais bem preservado, até porque, lá está, faz sentido para aquela comunidade, não é? Porque não ter ali, por exemplo, um pequeno museu sobre a aviação em Portugal, ou então, não sendo possível, porque sabemos que há sempre imensos constrangimentos financeiros, mas abrir as portas às escolas, às universidades da terceira idade, às companhias de espetáculos, não é? Ser algo que pudesse ser útil. E então, nós temos agora um convite para fazer, para dia 9 de novembro, não é? Vai estar aqui no ar, mas aqui falado pela Vanessa vai ser... Sim, é a apresentação deste livro, onde as pessoas que forem também vão poder ouvir assim um bocadinho, sem fazer muito spoiler, mas um bocadinho destas histórias que aqui estão neste livro, que vai ser na livraria Buchholz, que reabriu recentemente, renovada, e onde vou ter uma série de amigos, porque vou ter a Teresa Guilherme, que está lá connosco na CMTV, vou ter o Carlos Alberto Muniz, que também apresenta comigo o Língua Mãe. E vou ter um momento musical. Com o Carlos Alberto Muniz, precisamente. Uma coisa que surgiu de maneira muito espontânea, como surgem sempre as coisas com ele, que eu disse, olha, vou-te convidar para o lançamento do meu livro. Ele, então quando é? Sim, senhor. Então eu levo a guitarra, não é? E vou cantar umas canções, claro. Claro, acho que sim, é uma grande ideia, E eu acho que se tivéssemos mais tempo, mais pessoas iam entrando na apresentação. Portanto, estão todos convidados. Portanto, dia 9 de novembro, aqui às 18h30. Às 18h30, na livraria Buchholz, que é ali ao pé do Marquês de Pombal. Portanto, um acesso muito fácil. E qual é a expectativa para este livro, que já está em pré-venda aqui nas plataformas que já conhecem? Qual é a expectativa aqui que as pessoas... Vai ser o sucesso que têm sido todos os outros livros? Eu tenho sempre a melhor das expectativas. Sei que este é um tema que interessa a uma comunidade muito particular, porque esta questão dos edifícios abandonados também está ligada a um hobby que se chama Urbex e que é precisamente a exploração e o registro fotográfico de
de lugares abandonados. Há imensos grupos na internet, no Facebook, onde Sim, dos lugares abandonados. Exatamente. Outro dia ouvi na rádio de uma cadeira, que andam há imenso tempo a ver uma cadeira se cai ou não de um prédio abandonado, nos Estados Unidos, acho. Sim. E, por exemplo, eu sei que é uma temática, lá está, que está muito Que há presente pessoas, na internet. Mas, por outro lado, também sei que há pessoas que se interessam simplesmente pela história. Gostava de acreditar que, por exemplo, as pessoas destas comunidades, ou por Vão exemplo, que querer- trabalharam nestas fábricas, Sim. nestes hospitais, nestes locais, que sintam também, de certa forma, a sua memória, não é? Porque os lugares são feitos da memória A sua das pessoas. história também aqui Sintam- lembrada e registada, Exatamente, não é? Exatamente. Pronto, essa é a minha expectativa, se vai acontecer ou não, não é isto? Acreditamos que sim. E então, para terminarmos aqui, vamos terminando. Então, o que é que dizem as filhas aqui desta super mulher? Era a pergunta que tínhamos aqui para fazer. Mãe, escritora, jornalista, livros lançados, como é que vivem aqui? Elas não têm muito essa. Já não me veem como uma super mulher. de Não todo. havia de capa, pronto, se calhar só por isso. Não. Mas os miúdos, quando vão crescendo neste meio. Estão ou habituados a noutros, vê-la na como- televisão, Sim, estão sim. habituados, se calhar, a que vá para aqui, vá para ali. Eu acho que eles acham que pelo menos, se calhar, metade dos pais dos coleguinhas fazem exatamente a mesma torna-se coisa. Não, normal. Eu acho não que eles encaram como começam uma. a perceber que não é bem assim, não é? É, os mais velhinhos, sim, mas por exemplo, a minha mais velha sei que ela tem, e a mais nova também, eles têm orgulho, mas não vi, e gostam de ir oferecer um livro à professora. Ah, Por pois, exemplo, claro, gostam claro. A minha quando- mãe escreveu este Sim, livro. sim. Eu, uma vez, uma convidada deu-nos um livro, não sei se a Cláudia se lembra, que era um livro de ler, de ouvir, é um livro... sim, sim, sim. nem Levaste lembro para a como é que se escola. chama. Ofereci ao meu filho para oferecer à professora e ele adorou, e não era o meu livro, não é? Sim, Só sim. porque era um livro, pronto, aqui para dar para vários meninos, para quem for surdo, cego, pronto. Gostam E- muito quando os colegas dizem vi a tua mãe na televisão. Ah, foi. Mas não têm, ainda bem, não têm noção de tudo Tudo o o que que isto isso representa. implica e pronto, e o trabalho que dá e a persistência, sobretudo, que é preciso ter. Eu acho que escrever 1 ou 2 livros é fácil. Escrever 9. Manter essa cadência é preciso muito trabalho. Basicamente é isso. Vanessa, foi mesmo um gosto falar consigo. Tem de cá vir Obrigada. e contar-nos histórias. Exatamente. Eu No não me importo chão, de olha, mas não se importa de ir para o chão, é, A fogueirinha. é que eu acho que a Cláudia... Sentavam-se na cadeira. Ah, os meninos é que se sentam no chão. Os meninos Pronto, é a que andam convidada no chão. fica sentada. Pronto. Claro que sim. É que eu não estava a achar nada Temos a elegante. opção de escolha. Uma convidada que nos estamos a conhecer hoje pela primeira Temos a opção de vez. escolha. Estar a convidá-la, venha aqui sentar-se no chão As connosco. pessoas sentavam-se na cadeirinha. Nós aqui nos para o chão. Pronto, nós podemos ir para o chão, já estamos habituadas. Fica Passámos combinado. o Natal passado. É, vem-nos É. cá contar mais umas Claro, histórias claro. e quando Ah. houver mais livros. Vanessa, Bastante. foi um gosto de conhecê-la. Também. Obrigada, também muitos foi um gosto. parabéns. Obrigada. Continua Obrigada. aqui a dar muita verdade e também a contar muitas histórias aqui por este mundo fora. Foi Vou um fazer prazer. por isso. Obrigada. Obrigada, a vocês obrigada. pela Tudo ajuda. bom. E nós já estamos aqui é um programa a ir muito, embora. muito Gostaste? bom, muito Já estás com o teu ar de estou cozy. aquela. Sim. Só faltava trazerem-te as pantofinhas. Tu estavas Ou umas meias, feliz. ou umas meias, Tu estavas antiderrapantes. feliz. Sim, mas são aqueles programas que captam mesmo a nossa atenção. O que é que vai ser ali? Aquecem a tua alma, não é? Muito fixe. É verdade. Então, olha, ficou Porreiro. aqui com mais uma sugestão de um evento. Portanto, aqui no dia 9 de novembro, aqui o lançamento do livro da Vanessa Fidalgo. Ficou aqui com sugestão de prendas para o Natal. Claro porque que não? sim. São 9 livros, pode começar pelo Ou primeiro por prendas outro. porque sim. Exatamente. Ou prendas para si, porque sim. E ficou aqui com este bichinho do jornalismo e de conhecer, se calhar, outros trabalhos da Vanessa aqui nesta área da escrita. Da escrita, não do livro, mas do jornalismo. E não deixando passar, convidamos a assistir o próximo programa. Ah, às claro. 15 horas. Não pode agora só ir ver a Vanessa, faça Trazemos favor. tantas histórias, não é? Também trazemos histórias, não Todos os escrevemos. dias. Todos os dias. Nós somos uma história andando e falando. Nós somos animação em pessoa. É verdade. É um gosto estar aqui consigo. Voltamos no próximo programa às 15 horas em ponto. Até lá. Até lá.